boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do nosso canal no YouTube, do Facebook também. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, última semana do ano de 2021, vamos com muita saúde, com muito empenho, com muita dedicação aqui para essa nossa jornada. Para a conversa de hoje, eu apresento os nossos convidados. Doutora Maria Faiocchi, advogada e especialista em direito previdenciário. Doutora Maria Faiocchi é colaboradora e colunista da Rádio Capital, nossa co-irmã, também dos programas Revista da Manhã, da TV Gazeta, e Pé na Estrada, do SBT. Doutora Faiocchi, tudo bem? Como está? Tudo bem, Mauro? Prazer, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e um abraço para todo mundo, principalmente para a produção do programa, né? Para a Zenilda, para o Fausto, que está sempre aqui no meu coração e que eu tenho muita consideração por todos. Muito obrigado pela presença para essa nossa conversa de hoje. Também com a gente o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado e especialista em direito do trabalho. Doutor Estácio, mais uma vez conosco, obrigado pela colaboração sempre, tudo bem? Olá, Mauro, tudo ótimo. Mais uma vez agradecido por poder participar no programa Gente que Fala. Abraço a toda a produção da rádio e vamos lá fazer um bom programa ainda nesse ano de 2021. A última semana, então vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje. O governo federal, minha gente, decidiu recriar o Ministério do Trabalho e Previdência. O Ministério foi criado em 1930, mas no governo Bolsonaro a estrutura foi incorporada ao Ministério da Economia, logo no comecinho do governo Bolsonaro, vocês se lembram, né? Em julho, o presidente decidiu fazer uma mini-reforma ministerial e editou uma medida provisória que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado no final de novembro, estabelecendo a sua recriação. A pasta será responsável por definir políticas sobre geração de emprego e renda, política salarial, segurança no trabalho, registro sindical, previdência e previdência complementar. O atual titular da pasta é o ministro Onyx Lorenzoni. Muito bem, essas são as políticas que sempre fizeram parte do Ministério do Trabalho, que foi extinto no início do governo Bolsonaro e agora recriado. Na verdade, doutora Maria Faiocchi, a gente nem entende por que ele foi eliminado, né? Nunca deveria ter ocorrido isso, ele virou uma secretaria dentro do Ministério da Economia, né? Na verdade, é uma pasta muito importante, né? Muito vasta, tem uma gama aí, você elencou todo, né? Todo o conteúdo, né? Que tem que ser aí administrado por essa pasta. Quando foi criada, foi transformada em secretaria, isso na época revoltou muita gente, principalmente os especialistas, né? Tanto os sindicalistas, advogados, todas as pessoas que atuam tanto na área trabalhista como na área previdenciária, porque sempre foram ministérios extremamente importantes, extremamente complexos, né, com uma necessidade de atenção especial. Uma das grandes, né, ali, o princípio de tudo, por exemplo, geração de emprego, quer dizer que é uma coisa mais importante do que essa. Óbvio que a gente sabe que tem que andar de mãos dadas com o Ministério da Economia, sempre. Aliás, todos os ministérios precisam andar de mãos dadas, né, em sintonia com o Ministério da Economia. Mas transformar essa pasta em uma secretaria foi um dos grandes erros do governo Bolsonaro. E agora, a única coisa que eu acho estranha, viu, Mauro, e também Estácio, eu acho extremamente estranho só agora no final, né, em época de ano eleitoral e tudo mais, agora que perceberam no final de mandato que isso não estava funcionando. É isso que eu lamento. Espero que eles consigam aí nessa reta final, mesmo com campanha eleitoral, né, que ninguém liga muito para o país, todo mundo está muito preocupado com o próprio nariz, né, em conseguir se reeleger ou eleger quem eles querem. Tomara que pelo menos agora nessa reta final eles consigam consertar um pouco da burrada que foi feita na transformação do Ministério em secretaria e que eles possam realmente dar uma atenção melhor tanto as questões de trabalho como as questões de previdência, que são a base, né, do país, né, o que movimenta. Né, a gente sabe que a Previdência hoje é o segundo órgão que mais arrecada, né, no Brasil, né, só perdendo aí, né, para
para imposto de renda e tudo mais, né, para a questão de impostos. Então, esperamos que agora eles consigam consertar pelo menos um pouco o que eles não fizeram nos últimos anos de mandato. Pois é, doutor Estácio, na esteira aqui do que destacou a doutora Maria Faiocchi, quer dizer, a expectativa que fica para a sociedade brasileira é que o Ministério do Trabalho volte realmente com todas as funções, especialmente nesse momento que a gente vive de pandemia, com muita gente sem emprego, e muitos buscaram a aposentadoria, enfim, e um ministério tradicional, né, desde 1930, foi criado. Tudo isso não poderia ter desaparecido da forma que desapareceu, né? Pois é, Mauro, eu concordo com tudo que a minha amiga, a doutora Maria, falou, né? E entendo que a máquina estatal tem... Seu microfone, doutor Estácio, fechou. Com relação ao Ministério do Trabalho, Mauro, desde 1930, eu não estava lá, mas... Estácio, vamos retomar. Volta lá para o começo, que seu áudio cortou. Pega de novo aí, vai lá. Vamos lá. Bom, primeiro, dizer que eu concordo plenamente com a minha amiga doutora Maria Faiocchi, da importância da pasta, que foi uma infelicidade, vamos dizer, a eliminação e colocar apenas uma secretaria, uma pasta na secretaria lá do Ministério da Economia, né? Tão importante lá de 1930, quando o primeiro-ministro lá, o Lindolfo Collor, que é avô do nosso ex-presidente Collor, né? Então, quer dizer, muitas coisas foram feitas para o trabalhador, em especial a criação de empregos, geração e também, Mauro, na nossa área trabalhista, muito importante a fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas em todas as empresas deste país, né? O combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo. Então, eu acho que realmente foi um equívoco do governo Bolsonaro. E agora, a própria querida Maria falou, né? Quem sabe, revendo aí um ano eleitoral pela frente, eles houveram por bem recriá-lo. Para nós, é bom. A gente vê isso com bons olhos, porque o tamanho do Ministério do Trabalho é muito importante para os trabalhadores. Doutora Maria Faiocchi, isso tudo lá no começo do governo Bolsonaro veio naquela vontade inicial, ali, ainda na campanha, né, que o presidente falava, o então candidato Bolsonaro, falava: vamos cortar ministérios, vamos reduzir os custos, o tamanho da máquina pública e vamos reduzir para 15 pastas, né? E hoje a gente vê que já são 23, se não me engano, né? Bom, nesse período, como é que ficou comprometida a relação trabalhista, em razão da ausência do Ministério do Trabalho? Claro, ele existia como secretaria especial dentro do Ministério da Economia, mas como é que os trabalhadores perderam ao longo desse período? Olha, o que na minha opinião, acho que o que os trabalhadores mais perderam foi um engajamento do governo, né, uma preocupação do governo em melhorar, né, tanto as condições de trabalho como geração de emprego, né, que obviamente também gera renda, né, e gera arrecadação e tudo mais. O fato, né, de desmerecer, né, se eu posso usar essa palavra, pastas tão importantes como o Ministério do Trabalho e da Previdência, causou, né, um certo assim, até desconforto, né, tanto assim para a classe trabalhadora, como também, né, na minha área, que eu posso falar, na área de Previdência, foi um desgaste absurdo. Foi uma perda assim imensurável, até porque a gente teve um mandato aí, que teve uma reforma da Previdência que foi muito falada, muito discutida, e que infelizmente ela ocorreu sem muitos cuidados, né, sem muita programação, foi feita muito às pressas, e a gente está sentindo hoje os efeitos dessa reforma feita ali na emergência. Hoje a gente está com o judiciário abarrotado, perdido, porque muitas pessoas não foram prejudicadas pela reforma e acabaram se socorrendo ao judiciário, e com isso a gente também está tendo uma crise muito grande no judiciário de atendimento dessa demanda. A gente tem um Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, praticamente parado, inerte. A gente está chegando aí na casa de quase 2 milhões de benefícios sem análise, que estão represados por falta de funcionários, por falta de estrutura, falta principalmente de treinamento, porque a gente veio de uma reforma gigantesca,
uma mudança radical na legislação, aonde os funcionários nem foram preparados para isso. Né? Nem a própria Dataprev foi preparada para isso. A gente completou agora 2 anos de reforma da Previdência com um sistema falho, sem funcionários para atender, sem treinamento, agências fechadas, muitos serviços transformados em serviços digitais que não estão sendo aptos a atender a população. Quer dizer, na área previdenciária, essa falta de gerência, essa falta de administração de uma pasta comprometida, né, que seria o Ministério aí da Previdência e do Trabalho, gerou um caos na Previdência. Então, o que a gente espera é que agora, com o devido valor, com a devida importância, a gente consiga, pelo menos agora, em 2022, reverter um pouco disso, porque o prejuízo realmente foi muito grande para a área previdenciária e a gente espera que eles consigam, pelo menos, retomar o que antes já não era bom, acabou ficando pior ainda. Né? E o gerenciamento, doutora Maria Faiocchi, dos recursos, por exemplo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, do FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, são recursos geridos pelo Ministério do Trabalho. Houve algum prejuízo nisso? Assim, eu acho que quem pode falar melhor isso é o Estácio, né? Porque o Estácio é um especialista em previdência, certamente, né? Mas eu acho que o Estácio pode esclarecer melhor. Vamos lá, é isso aí, Maria. Realmente, viu, Mauro? Toda essa parte administrativa do Ministério do Trabalho com relação ao Fundo de Garantia causou até, vou dizer para você, e a gente vê lá no escritório, dia a dia, até para, vamos dizer, ter relacionamento com a Caixa Econômica Federal, que é quem administra os depósitos, né? Isso perdeu muito com a falta do Ministério do Trabalho. Não tinha quem recorrer com relação até a saber dos depósitos antigos, ter todo o histórico. Então, os trabalhadores ficavam, no nosso caso, adstritos a tão somente um extrato analítico obtido pela Caixa. Com tudo isso, o trabalhador perdeu muito com essa falta do Ministério, em relação também, eu vejo isso nas ações trabalhistas, a segurança no trabalho, a segurança no local de trabalho, a saúde do trabalhador. Tudo isso ficou parado, Mauro, engessado. E a segurança no trabalho é de super importância, né? Em toda e em qualquer empresa. Por quê? Porque se não tem fiscalização, o que acontece? As empresas, não todas, evidentemente, mas dão uma afrouxada nas regras e nos cuidados necessários, né? Seguindo com mais um tema aqui pelo programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Doutora Maria Faiocchi, olha, a versão da PEC dos precatórios, aprovada pela Câmara dos Deputados e que está passando pelas últimas análises no Senado, pode afetar o pagamento de dívidas da União com aposentados e professores, entre outros, né? Também chamada de PEC do calote, a proposta retira a prioridade que atualmente a Constituição dá ao pagamento de precatórios alimentares decorrentes de decisões judiciais sobre salários, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. A Comissão de Precatórios da OAB diz que a PEC ataca 2 cláusulas pétreas da Constituição. São elas: separação dos poderes e direitos e garantias individuais, separação dos poderes e direitos e garantias individuais, e traz mais 30 violações constitucionais, observação aqui da Comissão de Precatórios da OAB. Um ponto que a gente tem trazido aqui para discussão nos últimos tempos em relação a isso, doutora Maria Faiocchi, que pouca gente fala, ou quase ninguém fala, enfim, uma decisão judicial não se discute, ela se cumpre. E um precatório é uma decisão judicial. Quer dizer, estamos, então, falando, colocando aqui uma discussão em cima de uma coisa que é definida pela Justiça para pagamento? Mauro, olha, trocando em miúdos, estão rasgando a Constituição. O que esses políticos estão fazendo, e que o governo federal está fazendo, né? Porque tudo isso está tudo sendo manobrado, né? É a velha política do toma lá, dá cá. A gente está vendo gente que eu jamais imaginaria votando a favor
dessa PEC do calote, votando a custas de troca de favores, como sempre aconteceu na história desse país. E isso, mais uma vez, o governo vai judicializar questões que não deveriam mais ser judicializadas. Você falou muito bem, o precatório é uma ordem judicial. O precatório é o resultado de uma sentença transitada em julgado, que ninguém mais pode recorrer. Quer dizer, como você passa por cima de uma ordem judicial? É por isso que apelidaram de tal de PEC do calote, porque isso só pode ser denominado como calote. Você imagina a quantidade de aposentados que muitas vezes esperaram 10, 15 anos o andamento de um processo, a finalização desse processo. Depois, quando ele termina, ainda tem que esperar alguns anos até o processamento do precatório. E agora, quando ele for receber o precatório, ele vai demorar mais 10 anos para receber. Ou, se não quiser demorar 10 anos, ele vai sofrer um deságio. Ele vai ter que dar um desconto para o governo federal para receber de uma única vez. Isso é um grande absurdo. Isso é uma coisa que eu nunca poderia imaginar na minha vida, com meus 20 anos, mais de 20 anos de carreira, atuando na área previdenciária, é a primeira vez que eu vi uma coisa dessas acontecer. Estão falando, não, porque senão vamos pedalar o orçamento, vamos cair em crime de responsabilidade fiscal. Que caia. Porque se não conseguiram administrar um orçamento, se essas dívidas já estavam inscritas nesse orçamento e esse orçamento não é capaz de arcar, então isso é crime. Isso é crime. E aí, que arque, quem cometeu, que arque com as consequências. Não passar essa dívida para a população, né? Passar essa dívida para aquele trabalhador, para o servidor, para o aposentado, que está anos aguardando um dinheiro que é seu, que muitas vezes, por anos, já vinha sofrendo um certo calote, né? Porque não recebia aquilo que era justo, que era correto, e na hora de receber, vai receber mais uma vez mais um calote. Então, assim, a gente espera realmente. Eu ainda tenho um pouco de esperança, eu sou brasileira e a gente sempre tem esperança até o final, de que isso ainda alguém tenha uma sanidade, baixe uma luz na cabeça lá e não aprove isso. Porque, mais uma vez, a comissão da OAB está em cima, isso vai judicializar, isso vai mais uma vez ser judicializado. Qual a minha preocupação? A minha preocupação é o STF. E a gente sabe também que o STF é extremamente político, né? Ele acaba decidindo de forma política e conveniente, e a minha preocupação é essa, mais uma vez, judicializar tudo isso e virar uma bola de neve e as pessoas terem que aguardar mais longos anos para ter que receber o seu dinheiro, que seria líquido e certo, decorrente de uma ação judicial. Doutor Estácio, tudo isso em nome do Auxílio Brasil, enfim, a gente sabe que a população precisa do dinheiro, a pandemia trouxe muita dificuldade financeira para todo mundo, e ninguém é contra isso, evidentemente, mas o que é preciso? Que o governo aponte fonte de recursos para essas situações, em vez de criar artifícios para obter dinheiro dessa forma, por exemplo, a partir da PEC dos precatórios. Isso vai em direção àquilo que é mais elementar na casa de cada um, né? A gente tem uma receita e tem uma despesa, a gente não pode gastar mais do que a gente recebe, não é verdade? Pois é, Mauro. Na verdade, o que eu entendo de tudo isso? Afora ser um baita absurdo contra normas, regras, princípios da Constituição Federal, isso daí é desumano, Mauro. A gente tem processo que inicia contra a União Federal, Estado e município com o nosso cliente e, às vezes, muitas delas vai para o filho, porque o cliente não chega até o fim do processo. O que era ruim, como a doutora Maria falou, vai ficar pior. Então, é um ato desumano. Quem tem um direito, um crédito contra a União, tem que esperar todo o processamento, tem que esperar o aval e a assinatura do judiciário. Muito bem. Agora, eles vão retirar esse direito já definido pela justiça do trabalhador, do professor. E o que acontece, Mauro? É totalmente desigual. Por quê?
se somos nós, se é o trabalhador que não paga um imposto, o que acontece? Os ouvintes sabem, a doutora Maria, né? Nós recebemos, sim, uma execução fiscal, não tem choro, o seu nome vai para o Serasa, fica negativado, a execução, se você não paga, seus bens vão para leilão, enfim, é totalmente desigual o tratamento que o Estado está dando para o cidadão. Tá certo ou não? Por quê? Na hora de receber o dinheiro, depois de uma baita via crucis do processo judicial, vem agora os políticos e tentam dar essa pedalada, é realmente absurdo e desumano, Mauro. Além de ser desumano, Mauro, também isso aí vai impactar também numa coisa que já existe ali um mercado, né, de compra e venda de precatórios também, né, e que muitos aposentados, muitos pensionistas, servidores que tinham o direito de receber esses créditos já estavam ali, né, uma certa tendência a negociar esses precatórios de uma forma mais rápida, né, vendendo esses precatórios, recebendo menos, mas tendo a garantia. E isso também, é até bom a gente falar sobre isso, porque isso causa um alerta, porque tem muita gente já sendo ali acionado, muita gente sendo já importunado para estar vendendo esses precatórios em função da PEC do calote, e a gente tem que fazer um alerta aqui para quem está acompanhando, para quem conhece pessoas nessa situação, para tomarem um pouco de cuidado na hora de negociarem esses precatórios, tomar cuidado com a idoneidade das empresas que estão comprando, não assinar documentação sem saber, não fazer isso sem o auxílio do seu advogado responsável pelo processo, sem comunicar esse advogado, porque a gente já tem notícias de muitas pessoas caindo em golpes, né? Já ali assinando documentação com a perspectiva, a expectativa de receber determinado valor, e quando vai ver, não está recebendo o valor combinado, mas até aí já passou o precatório para frente, já negociou, então tem que tomar muito cuidado, porque agora a gente sabe que sempre em época de crise, sempre em época de mudanças, também vem época de golpe, né? Golpe muito estelionato também acompanha, principalmente na área previdenciária. São aquelas empresas que se aproveitam da dificuldade para vender uma facilidade, e aí o risco é tomar um calote em cima daquele calote que já começou antes, né? Sim, sim. Existem empresas idôneas, né? Realmente tem empresas que realmente negociam, claro. Porque pegam esses precatórios para quê? Para quitar dívidas com a União, para vender para fundos de investimentos e tudo mais. Mas nesse momento já começaram a surgir empresas dando golpe. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Quem tem precatório não pode negociar esse precatório sem comunicar com o seu advogado, o advogado do processo, até porque o advogado do processo, geralmente, ele tem ali uma participação né, em forma de honorários desses valores, e também, se for assinar qualquer documento, esse documento tem que ser muito bem analisado e ter a certeza absoluta de que o valor que está sendo negociado ali, ele vai ingressar na conta antes de ser até protocolado no fórum. Isso mesmo, Mauro. Só acrescentando, né, Maria? Tem muitos golpes que eu tenho visto, que é bom deixar uma dica para o ouvinte do programa, que o fórum não liga para o autor da ação, não pede para pagar custas. Eu já tive cliente, viu, Mauro, que falou, olha, o fórum me ligou, pediu para eu pagar umas custas numa conta tal para agilizar o precatório. Absurdo, é golpe. Então, isso é importante todo mundo ficar esperto. Seguindo com mais um assunto aqui nessa edição do programa Gente que Fala, começo de semana, segunda-feira, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu ser indevido o pagamento de honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, ainda que obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas custas numa outra demanda trabalhista. As reclamações trabalhistas seguem crescendo muito no país, motivadas especialmente pela crise econômica e pela redução dos postos de trabalho. Entre os assuntos mais frequentes na Justiça do Trabalho estão a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e o pagamento de verbas rescisórias. Outro dia a gente tratou a respeito disso aqui, né, doutor Estácio? Para que vale essa medida? Vamos recapitular. Sim, mas é muito importante, né, Mauro? Porque quem não ouviu, quem não entendeu, agora vai ficar sabendo que foi uma grata surpresa, finalmente, vindo lá de Brasília, do Supremo, né? Que, na verdade, restabeleceu uma regra
que existia antes da reforma trabalhista. Aquela reforma trabalhista lá de novembro de 2017, do governo Temer, que a propaganda era incentivar o emprego, e, na verdade, isso nada aconteceu, foi uma reforma trabalhista encomendada por boa parte das empresas do país, né? E essa história da sucumbência também foi uma inovação. Mas agora, com essa decisão suprema, é importante deixar claro para o ouvinte que aquele trabalhador que está sem renda ou que ganha até R$ 2.600 hoje pode ingressar na Justiça do Trabalho para reclamar os seus direitos. E se, porventura, por conta de uma prova, de uma testemunha que ficou nervosa, não foi bem, perder o processo, não vai pagar nenhum percentual para o advogado da empresa. E também, se fez uma perícia e essa perícia foi negativa, seja para insalubridade, para doença do trabalho, também não vai pagar o perito, desde que não esteja trabalhando ou trabalhando ganhando até R$ 2.600. Isso é muito bom, Mauro, porque nesse tempo de crise, de pandemia, muitos trabalhadores tiveram que ingressar na justiça para cobrar verbas rescisórias. Foram despedidos e saíram sem R$ 1 da empresa. Quando vão na Caixa, tem 0 de fundo de garantia. Então, esse trabalhador que está sem remuneração pode entrar, pelo menos, com essa tranquilidade, que com a justiça gratuita, se ele perder porventura, ele não vai ter que pagar nada, nem para o advogado da outra parte e nem se eventual perícia tiver. Certo, Mauro? Agora, doutor Estácio, quem está entrando na justiça é para cobrar verba rescisória, fundo de garantia, isso é causa ganha. Sim, na verdade, a prova é documental, tá certo? Agora, vamos dar um exemplo aqui para o ouvinte entender. Se você também reclama hora extra é prova testemunhal. Tem que levar um colega de trabalho para falar lá qual horário que você entrava e saía. E acontece o quê? Às vezes o sujeito vai lá, é a primeira vez, fica nervoso, o juiz é meio truculento e tal, e faz um depoimento ruim, perde a ação. O que acontece? Ainda que o trabalhador tivesse o direito, ele perdeu por conta da prova mal produzida. E aí, ainda ia ser descontado de eventual crédito que ele tivesse nesta ação, de outros direitos, ou de uma outra ação que estivesse tramitando em outra vara do trabalho. Entendeu? Eu fiz essa pergunta na nossa outra conversa a respeito e vou refazê-la. Quem tem uma ação trabalhista anterior a novembro de 2017, ou seja, anterior a essa reforma, se essa pessoa perde a ação, ela não paga os honorários porque ela não foi afetada pela reforma, é isso? Exatamente. Importante essa pergunta para deixar bem claro, não ter dúvida. Antes da lei, não estava vigente, então quem entrou antes de 17 de novembro de 2017 não corre o risco de ser descontado, porque não tinha a tal da sucumbência no processo trabalhista. Pode ficar tranquilo. Bom, tudo isso tem levado a uma redução de ações trabalhistas desde essa reforma de novembro de 17 para cá, né? Sim, sem dúvida. Teve uma queda muito grande, Mauro. A gente pode falar em 50% logo nos primeiros 6 meses após a edição dessa reforma trabalhista. Mas, com o andar da carruagem, né, com todo mundo já experimentando, já entendendo melhor, tendo resultados dos processos, e também, dada a necessidade dos trabalhadores recorrerem à Justiça do Trabalho, as causas foram aumentando e está em alta agora também por conta da pandemia, né? O Mauro Estácio, só Diga. Fazendo um comentário, na contramão dessa decisão aí do STF, a gente aqui do meu lado, né, estou falando da minha área previdenciária, a gente está começando a sofrer os efeitos do que vocês sofreram na área trabalhista, porque está tramitando no Congresso um projeto de lei querendo, né, autorizando a cobrança prévia tanto das perícias previdenciárias como também das custas processuais, né? O que é um grande absurdo, porque se o trabalhador está afastado do trabalho, ele está sem receber salário e não consegue o benefício da Previdência, como é que ele vai pagar previamente uma perícia
né, judicial, vai pagar o perito de uma forma prévia, e como é que ele vai pagar as custas também previamente. Então, mais uma vez, é aquilo, né, precisou o judiciário, precisou o STF ir lá e falar, não, isso está errado, para voltar atrás. E, mais uma vez, a gente vai acontecer a mesma coisa na área previdenciária. As pessoas vão ser afetadas por isso, vai todo mundo ir na justiça e, mais uma vez, vai judicializar o que não deveria ser judicializado. E essas medidas também, eu não sei se o Estácio concorda comigo, é sempre uma tentativa, além de diminuir despesas, também de diminuir a quantidade de ações no judiciário, né, Estácio? Certamente. Por trás de tudo isso, por isso que a minha preocupação sempre quando eu falo que tudo vai parar lá no STF, meu medo é esse, né? Que a gente não sabe qual é a intenção por detrás de tudo isso. É isso aí, Maria. Aquela frase lá da Constituição, acesso à justiça, que todo e qualquer um pode entrar, eles começam a colocar uns limitadores, né? Por leis ordinárias, e o que acontece? Aquela garantia constitucional, a gente começa a ver que não é ilimitada. O Brasil é o país que rasga a Constituição Federal a cada segundo, né? Os nossos políticos, infelizmente, nossos governantes aí, parece que eles não conhecem a Carta Magna, né, Estácio? Exatamente, é isso aí. A famosa a lei mãe deste país, né, Maria? Devia ter vestibulinho, e cair no vestibulinho para o cara entrar lá, né, para ser político, conhecer pelo menos o básico da Constituição Federal. Muito bem, pessoal, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, a gente vai fazer uma pausa breve aqui, é bem rápido para um intervalo, a mensagem do nosso apoiador, na sequência a gente retoma aqui com os nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Vamos aqui ao nosso próximo tema. A Covid-19 foi a principal causa de afastamento do trabalho e gerou o maior número de benefícios por incapacidade temporária em 2021. Benefício por incapacidade temporária, aquele antigo auxílio-doença, né? Isso superou problemas relacionados à coluna e também ao ombro. Especialistas apontam que o problema deve persistir a médio prazo, com concessões do benefício por causa das sequelas decorrentes da doença. Doutora Maria Faiocchi, como é que funciona esse benefício? O que é que mudou, né, em relação o benefício por incapacidade temporária em relação ao antigo auxílio-doença? Na verdade, eles mudaram o nome, né? Nomenclatura. Na verdade, mudaram cálculos também, né? Piorou para avaliar, né? Hoje o benefício, o valor é menor, e também mudaram a nomenclatura para ficar talvez um pouco mais elegante, né, Mauro? Para encher um pouco de linguiça. O grande problema é que com a pandemia, as perícias presenciais não estão sendo feitas, as pessoas estão tendo que dar entrada nesses benefícios pelo aplicativo Meu INSS, e o benefício até agora, final do ano, caso eles não mudem ainda, ele só é concedido pelo prazo máximo de 90 dias, 3 meses, e ele não é mais prorrogado como era antigamente. Antigamente você dava entrada, se você continuava inapto para o trabalho, você ia prorrogando o benefício, fazendo perícias de prorrogação. Agora não, ele é cessado e você precisa automaticamente entrar com um novo pedido. Aumentou também a demanda no judiciário, porque essas perícias estão sendo feitas online, a pessoa é obrigada a encaminhar essa documentação, o perito faz uma análise ali superficial, quando era presencial já era superficial, você imagine agora
feita de forma online. E com isso, o trabalhador fica, mesmo que ele precise de mais tempo para se curar, né, para voltar ao mercado de trabalho, ele acaba tendo somente ali a concessão de 90 dias. É preocupante, eu estou bem preocupada, porque o número de ações está crescendo absurdamente, e eu acredito que com o término da pandemia a gente vai ter um problema maior ainda, que é o pós-Covid, os sequelados da Covid, que muitas pessoas, até os médicos, eu estava conversando com uma infectologista há alguns dias atrás, até os médicos estão tendo dificuldade de laudar tudo isso, porque algumas pessoas elas acabam manifestando no pós-Covid cansaço extremo, né, uma diminuição de massa muscular. Por exemplo, você imagina uma pessoa que era um trabalhador braçal, que depois, agora no pós-Covid, sente um cansaço extremo que muitas vezes não é detectado em exames, uma perda muscular, né, uma perda da força muscular. Como é que essa pessoa volta ao mercado de trabalho para desempenhar a mesma função? Como é que o médico consegue laudar isso e como é que o perito do INSS consegue avaliar essa situação? Então, é muito preocupante, tanto os advogados quanto os médicos, nós todos estamos muito preocupados com o que vai vir aí no pós-Covid, né, que são esses sequelados do Covid. Pessoas que, esse exemplo que eu dei, mas pessoas que vão ficar com sequelas pulmonares, até neurológicas, a gente já tem casos de pessoas que ficaram sequeladas, que muitas vezes vai ser muito difícil, tanto de laudar, tanto para os médicos, como para o advogado explicar toda essa situação e também para os peritos avaliarem como essas pessoas podem ser recolocadas no mercado de trabalho ou se realmente há necessidade de uma aposentadoria permanente, né, uma aposentadoria definitiva. Então, a gente está esperando, na verdade, aí cenas dos próximos capítulos e vai ter, acho que, muito pano para manga. Eu acho que vai ter muito estudo, tanto da área médica como da área jurídica, para a gente saber o que fazer com esse pessoal que vai vir aí do pós-Covid. Pois é, cenas dos próximos capítulos, né, doutora Maria Faiocchi, será que nessas cenas tem que aparecer uma nova lei, algo tem que ser criado para orientar, para dar diretriz aí para os operadores do direito, para os operadores da saúde, para tranquilizar, evidentemente, os sequelados da Covid? Sim, a gente espera que sim, né? Recentemente a gente teve aí, né, o STF, graças a Deus, determinando que o Covid é sim uma doença do trabalho, né, que havia sido excluído numa lei sancionada pelo presidente. Então, a gente já teve esse ganho aí, porque é uma dificuldade muito grande você provar como é que pegou o Covid ou não no ambiente do trabalho. E o que era ridículo, porque só o fato da pessoa sair de casa, se dirigir até o trabalho, ela pode já ter contraído no percurso, né, um acidente de percurso, uma doença que foi ali adquirida no percurso. Não somente as pessoas que estão ali na linha de frente, não somente as pessoas, né, que estão ali no atendimento, por exemplo, médicos e enfermeiros. Então, a gente espera que realmente, agora no pós-Covid, com um estudo mais avançado também, os médicos, né, os especialistas estão fazendo estudos sobre esse fenômeno, né, da sequela do pós-Covid. A gente espera que leis sejam criadas, né, e que isso seja visto com um olhar mais apurado, aguçado, para que a gente não cometa muitas injustiças como a gente vem vendo aí ao longo dos anos. E quem pode solicitar esse benefício por incapacidade temporária? Como fazer? Como pedir? Qual é o caminho das pedras? Olha, primeiro quem tem qualidade segurada, quem é contribuinte da Previdência, né, está em dia lá com seus pagamentos, ou está desempregado há menos de um ano, sem contribuir há menos de um ano, ou ficou desempregado, recebeu o seguro-desemprego, está há menos de 2 anos desempregado, mantendo a qualidade segurada, a pessoa vai ter que baixar no seu celular o aplicativo Meu INSS, vai lá na lojinha do celular, baixa Meu INSS, faz o cadastro, vão ser feitas algumas perguntas básicas, né, de histórico do trabalho, algumas perguntas pessoais, de documentação, a pessoa vai acessar e no aplicativo ele é muito didático, né? A pessoa já vai clicar lá no benefício por incapacidade temporária,
vai preencher todos os dados, anexar a documentação médica, e essa documentação vai ser analisada pelo servidor, no caso o perito do INSS, ele vai estar fazendo isso de forma online, sendo concedido, se o prazo for requerido pelo médico do tratamento de afastamento, ele for superior a 90 dias, a pessoa já tem que ter em mente que ela só vai receber os 90 dias, até agora, né, o final do ano está funcionando dessa forma, e depois vai precisar dar uma nova entrada, caso necessite de um afastamento maior. Mais um tema aqui para a nossa conversa no programa Gente que Fala. Agora férias, aquele período, né, mais esperado pelos trabalhadores, já que todo funcionário, por mais indispensável que seja, claro, precisa descansar e aproveitar os 30 dias a que tem direito. Só que esse momento costuma ser negociado, muitas vezes, entre a empresa e o empregado. A pergunta é a seguinte, doutor Estácio, até que ponto as empresas podem determinar as férias do funcionário, mexer aqui e ali no período de descanso? Como é que se regula isso, hein? Pois é, Mauro, final de ano, está bem próximo agora, o pessoal já começa a pensar nas férias, né? E aquela história, Mauro, tem que deixar claro para o ouvinte, para todo e qualquer trabalhador, que a concessão das férias é ato do patrão, do empregador. É ele quem administra a concessão das férias. Isso quer dizer o quê? Todo empregado agora, no final do ano, fala, quero tirar férias em janeiro. Claro, né? Praia, sol, todo mundo quer. Mas se todos forem em janeiro para a praia, a empresa vai ficar vazia, né, Mauro? Então, por isso que a lei atribui esse direito ao empregador dele administrar. O que teve de inovação, é importante todos saberem, lá na reforma trabalhista, que o período de férias agora, Mauro, pode ser dividido em 3 períodos. 3. Tem uma exigência, um deles tem que ser de 14 dias, pelo menos. Isso é porque as férias têm que ter um período não só de descanso, como para restabelecer a saúde do trabalhador. Então, pode ser dividido em 3 períodos e desde que seja conversado, combinado entre o trabalhador e o patrão. Antes eram 30 dias corridos, né, que a CLT previa, mas com alteração aí na reforma, conversando entre os dois, combinando, pode dividir durante o ano em 3 períodos, sendo que um deles tem que ter pelo menos 14 dias. As outras regrinhas continuam. O patrão tem que avisar 30 dias antes do período concessivo das férias, né? Tem que pagar 48 horas antes o valor do salário, mais aquele 1/3 para o trabalhador gastar durante as férias. Isso aí continua. Não pode começar em véspera de feriado. Então, essas são as regrinhas básicas vigentes que todo trabalhador tem que saber. Esse fatiamento do período, né, em 3 períodos, isso começou naquela reforma de 2017, né? Exatamente. Lá foi permitido, desde que conversado e combinado entre patrão e empregado, fatiar, né? Fracionar em 3 vezes. Pode ser 3, 2 ou continuar em uma só. Depende do ajuste, da necessidade e da conversação aí entre patrão e empregado. Tudo no sentido da flexibilização. Agora, o que é que tem prevalecido mais? Os trabalhadores têm conseguido tirar as férias como antes, né, 30 dias seguidos, ou estão mais nesse novo formato de poder fatiar em 2 ou até em 3 vezes? Pois é, Mauro, eu tenho visto lá no escritório, ouvido, conversado, na padaria, onde a gente vai, né, que depende muito de cada segmento. Depende comércio, indústria, prestação de serviços, mas eu não vejo assim resistência, porque muitos empregadores gostaram de fracionar porque não tem um empregado muito tempo afastado, né? Então não vejo muita resistência, não. É isso que eu tenho ouvido e visto aí após 2017. Mais um assunto aqui para a nossa conversa, nessa edição do programa Gente que Fala, minha gente, a reforma da Previdência, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, já tem um pouquinho mais de 2 anos, né? Desde então, nunca deixou de causar muita polêmica. A reforma priorizou as contas do governo, gerando uma grande economia aos cofres do país, mas dificultou a vida dos brasileiros, né, que passaram a ter que trabalhar mais para ganhar menos. O que mudou e o que esperar daqui em diante, doutora Maria Faiocchi? Olha, eu acho que o principal na mudança, né, que afetou o trabalhador é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, né?
Hoje, com a reforma da Previdência, a gente ainda tem as regras de transição, mas agora a aposentadoria ela vai ser somente por idade. Mulheres de 62 anos, homens 65. Para você ter uma ideia, para receber 100% da média, tem que trabalhar lá uns 40 anos de contribuição para conseguir pegar 100%. Então, muito trabalhador até hoje, Mauro, para você ter uma ideia, não entendeu isso. Acha que, olha, mas eu já contribuía antes da reforma, então eu estou pela regra antiga. Não, só está pela regra antiga quem tinha direito adquirido. Quem até 12 de novembro de 2019 já tinha completado o tempo mínimo de contribuição, 35 anos homem, 30 anos mulheres, aí sim, já tem o direito adquirido lá, mesmo que não tenha requerido a aposentadoria. Passou disso, não, eu não tinha esse tempo mínimo de contribuição, as pessoas vão cair para as regras de transição, e são várias. A gente tem pedágio de 50%, pedágio de 100%, regra dos pontos, tem muita regra de transição. Das mulheres, por exemplo, né, porque mulher antes se aposentava com 60 anos, agora 62, então a cada ano, a partir de 2020, vai aumentando 6 meses até atingir 62 anos, que aí vai ser a regra definitiva. Então, são muitas regras. Então, o que eu sempre digo para as pessoas? A partir de agora, né, desde a reforma da Previdência, qualquer trabalhador ele vai ter que fazer o planejamento previdenciário. O que é isso? Olha, eu não tinha direito adquirido, ou eu tinha direito adquirido, mas para muitas pessoas, né, algumas poucas pessoas, as novas regras são até melhores financeiramente, porque aumentam o valor do benefício. A pessoa tem que projetar, a pessoa tem que simular todas as hipóteses, todas as regras de transição para verificar em qual ela se encaixa melhor, qual é o melhor período, o melhor valor para se aposentar. Então, dificultou muito. Antes era muito mais fácil, a gente pegava até com papel e lápis, somava o tempo, via a idade, somava pontos, pronto, acabou. Já descobria quando a pessoa ia aposentar. Hoje não. Hoje a gente tem que simular pelo direito adquirido, pelas regras de transição e também pela regra definitiva futura para ver qual o melhor valor para esse aposentado. Então, vai o meu alerta aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, ou assistindo, ou ouvindo nas rádios. Não se aposentem sem antes fazer esse tal do planejamento previdenciário, que é verificar todas as possibilidades, verificar tudo que você pode receber da Previdência, qual a melhor data e qual o melhor valor. Porque muitas vezes uma data pode chegar antes por uma determinada regra de transição, mas o valor cai demais. E às vezes você aguarda ali um ano, alguns meses, e o valor do seu benefício, a gente teve casos, para você ter uma ideia, Mal, que a gente fez esse estudo, gente que aumentou em 40% o valor da renda por ter esperado 8 meses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essas regras de transição, elas têm muita pegadinha. Se até os advogados, a gente está em 2 anos aí de mudança, de reforma da Previdência, a gente está tendo muita dificuldade em calcular tudo isso, em fazer análise desses benefícios. Você imagina o cidadão comum. O próprio aplicativo do meu INSS, que eu falei há algum tempo aqui, né, alguns minutos atrás, que hoje a pessoa pode dar entrada no auxílio-doença, que agora é o benefício por incapacidade temporária, lá também a pessoa consegue simular, ela consegue simular a data da aposentadoria, mas o aplicativo não faz isso com todas as regras e ele não te dá as melhores opções, ele te dá pior sempre. Esse também é um outro alerta que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente sendo induzida a aceitar aquela opção primeira e nem sempre a opção primeira é a melhor. Então, fazer o planejamento previdenciário para não ser erro de surpresa na hora da aposentadoria. E lembrando que quem deu entrada na aposentadoria se assustou com o valor, se arrependeu, é só não sacar o valor do benefício, não sacar o fundo de garantia e nem o PIS para poder fazer o cancelamento desse benefício. E aí sim, procurar um especialista para poder simular. Sempre foi muito difícil, né, doutora Maria Faiocchi, para o brasileiro médio, para o brasileiro comum, né, entender a regra da aposentadoria, porque são termos que as pessoas não estão muito acostumadas no dia a dia. Então, e agora, depois dessa mudança toda, que já tem pouco mais de 2 anos, com regras de transição, aí essa necessidade que você destacou de fazer o devido planejamento. Só com a ajuda de um profissional, no caso, o advogado. Não dá para fazer sozinho. Precisa procurar quem sabe, né? Não dá, assim, né? Eu sempre fui muito justa, quem me acompanha, né, nas rádios, nos programas
qual eu faço parte, o meu foco sempre foi orientar para que as pessoas precisem muito menos assim, de intermediários, né? Porque a Previdência deveria ser comum em qualquer país. A pessoa ir lá, pedir, conceder e pronto, acabou. No Brasil tem que ser sempre diferente, né? É sempre uma dificuldade com tudo, e agora mais essa dificuldade. E antes, né, era mais fácil, a pessoa somava, via a sua idade, os pontos e acabou. Agora não dá mais. E, infelizmente, né, ou felizmente para a classe dos advogados, mas infelizmente para o trabalhador, né, para a pessoa que vai pedir seu benefício, é necessário. Não dá mais para tentar fazer em casa, tentar simular. É bem complexo, é bem complicado fazer esses cálculos, porque além dos cálculos, essas simulações de cada aposentadoria que você tem direito, em cada período, você também tem que fazer uma outra análise. Vamos supor, eu vou, se eu esperar 2 anos, eu vou aumentar, sei lá, R$200 o valor da minha aposentadoria. Mas em 2 anos, quanto você vai perder, né, se você deixar de receber esse benefício? Se esse benefício tivesse aplicado, será que não seria melhor? Então, essa análise, né, que a gente esse faz, esse planejamento, leva em consideração tudo isso para que o trabalhador perca o mínimo possível. O cálculo do valor da aposentadoria, ele leva em consideração as contribuições feitas de 1º de julho de 1994 para cá, dentro do Plano Real, que considera a estabilização da moeda. Exatamente. Desde julho de 94 para cá, que foi a estabilização da moeda. Antes disso, não é considerado. Existe uma revisão para quem já é aposentado ou quem se aposentou. E antes de julho de 94, tinha bons salários, mas antes de fazer esse pedido de revisão, é muito importante simular também, mandar fazer o cálculo, porque muitas vezes, ao invés de aumentar, diminui o valor do benefício, que é uma tal de revisão da vida toda, que muita gente está falando. Só que essa revisão da vida toda, ela está parada lá no STF, ela está com 4 votos a favor e 4 votos contra, e o ministro Alexandre de Moraes vai decidir essa questão. Então, também a gente está aguardando muito isso para ver se a gente vai conseguir ou não incluir esses bons salários antes de julho de 94. E, mais uma vez, um alerta. Foi muito boa essa sua pergunta, porque tem muita gente que acha que é só os últimos anos, os últimos 3 anos, 10 anos. Eu ouço cada coisa, não, eu só vou contribuir nos últimos 2 anos porque é o que vai entrar no cálculo da minha aposentadoria. Não, não é. Isso já vem de muitos anos, é dessa forma, e tem gente que até hoje, com a reforma da Previdência, ainda acredita que é dessa forma. Então não adianta, por exemplo, você ficar a vida inteira contribuindo no salário mínimo e lá no final querer aumentar para o teto, que isso não vai adiantar, porque vai diluir nessa quantidade de anos que você ficou recolhendo baixo. Também por desinformação, né, muita gente considerando conversas, né, com os aposentados mais antigos, que os mais antigos diziam, eu me aposentei com X salários mínimos. E hoje, se você for pegar o salário mínimo, aqueles X salários mínimos, às vezes representa metade daquilo que representava no momento da aposentadoria. Então, você vem ganhando cada vez menos salários mínimos, né? Olha, essa questão que você falou da indexação do salário mínimo, né, o valor da aposentadoria, a gente só acabou numa mini-reforma no governo Fernando Henrique. Ele fez uma mini-reforma da Previdência, que foi a emenda constitucional 20, ali depois teve uma mudança nessa desindexação do salário mínimo, e até hoje, nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, né? Nós estamos em 2021, já pulando para 2022, há 22 anos atrás, e as pessoas ainda acham que funciona dessa forma. Então, é muito bom espaços como esse, que a gente possa falar, que a gente possa orientar, para que as pessoas possam também passar a informação para frente. Porque, do mesmo jeito que se passa a informação errada, eu acho que a gente tem que contribuir para passar a informação correta e alertar todo mundo. Muito legal. Doutor Estácio, agora é o seguinte, após a entrada em vigor da portaria do Ministério do Trabalho, que proíbe as empresas de exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para contratar ou demitir os trabalhadores por justa causa, que direção empregadores e funcionários devem seguir? É uma questão polêmica. De um lado, a portaria que entende a exigência de vacina como ato discriminatório, e do outro, a portaria foi suspensa pelo STF, né, que diz que ela fere comandos constitucionais de proteção coletiva da saúde do trabalhador. E agora, doutor Estácio? Pois é, Mauro, eu acho que a gente tem que seguir a CLT, que é a lei ordinária, que prevalece, está estabelecido o quê? O patrão é obrigado a garantir a saúde
do trabalhador no local de trabalho e a segurança no trabalho para evitar acidentes de trabalho. Então, se o patrão é obrigado a manter a saúde do trabalhador, ele pode sim exigir a carteira de vacinação. Ele não pode colocar o seu trabalhador dentro da Kombi e levar para tomar a vacina. Mas exigir que esse trabalhador apresente a carteira, sim, porque ele tem que zelar pela saúde dos demais trabalhadores que estão vacinados, tá certo? E isso, Mauro, o que acontece? Se você for no Exército, é obrigatório, não só da Covid, outras vacinas há muito tempo atrás. Se você entra numa faculdade de medicina, também o aluno é obrigado a apresentar a carteira com várias vacinações. Quando você viaja para local de risco da malária, febre amarela, né? Então, quer dizer, isso daí, vamos dizer assim, é normal. Normal por quê? Tem que proteger o bem maior, que é o bem coletivo, né? Em desfavor do direito individual. Então, eu não tenho dúvidas que vai prevalecer a justa causa, inclusive, se o funcionário insistir, for reincidente em não apresentar a carteira vacinada e pretender trabalhar. Muita gente tem dúvida, doutor Estácio, se as regras são diferentes em cada estado da federação. Não, né? Isso é uma regra nacional, é portaria do Ministério do Trabalho. Exato. E a CLT, como eu falei, que é a lei ordinária, que é desde o nosso Getúlio Vargas, que falamos no início do programa, é nacional. Então, essa obrigação da saúde do trabalhador, essa obrigação de evitar acidente de trabalho do patrão, é lá de 1930, não mudou em todo o território nacional. Seja qual for a doença, inclusive essa terrível pandemia da Covid, continua sendo obrigação do patrão. Essa portaria, que para mim é um absurdo, legitimamente foi afastada. Pessoal, o tempo do programa já se esgotando. Essa aqui é a última segunda-feira de 2021, com a participação de vocês, doutor Estácio e doutora Maria Faiocchi. Vamos então aqui para as nossas despedidas. O que é que ficou desse ano, doutor Estácio? Qual a sua mensagem para 2022? Olha, Mauro, quero desejar a todos um melhor 2022. Sempre a gente fala isso, né? Que o ano seja melhor e que dessa vez seja mesmo, sem pandemia ou pandemia controlada, quase zero, que todos os trabalhadores tenham emprego, que o Estado seja reduzido, que tenhamos mais felicidade. É isso que eu desejo a todos, saúde e que Deus proteja a todos nós. Doutora Maria Faiocchi, sua despedida, sua mensagem para 2022, para a nossa audiência. Mauro, o que eu queria desejar para todos nós, né, brasileiros, é um 2022 muito melhor, né, sem essa doença, né, com muita cura, um ano, se Deus quiser, um ano, a gente vem entrando aí no ano de eleição, que seja um ano mais pacífico, que a gente possa votar, né, com consciência, aprendendo com tudo, né, que a gente viveu aí nos últimos anos com a pandemia, na política. Muita paz para todo mundo, muita saúde, muita prosperidade, muito amor e em especial para você, para a Zenilda, para o Fausto, para todos aí da produção do Gente que Fala, que são sempre muito carinhosos comigo e são grandes amigos há muitos anos. Né, eu brinco, outro dia eu estava fazendo uma conta, brincando com a Zenilda, já são 17 anos de participação no Gente que Fala. Então, eu estou ficando velhinha, né, não pode falar a idade, mas assim, eu sou muito grata, fiz grandes amigos no programa e sempre que precisar podem contar comigo. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Saúde, sucesso, alegria em 2022. Obrigado pela colaboração sempre com a gente, aqui no esclarecimento de todos os assuntos que envolvem as dúvidas aqui da nossa audiência. Doutora Maria Faiocchi, advogada, especialista em direito previdenciário, colaboradora e colunista da nossa co-irmã, a Rádio Capital, também dos programas Revista da Manhã, da TV Gazeta e Pé na Estrada do SBT. Também o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em direito tributário. Minha gente, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, o Pedro Schiavon na pauta e produção, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, ele vai até as 2, depois vem
André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes disso, as informações do trânsito com quem que está, não sabemos com quem que está. Bom, enfim, as informações do trânsito aqui no horário do rush do almoço para você escapar dos congestionamentos. Se bem que a gente está na última semana do ano, acho que não tem congestionamento. A cidade deve estar muito tranquila, mas acompanhe as informações do trânsito ao vivo aqui na Rádio Trianon. Minha gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.